CBN Intimamente. A psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elis, bom dia. Bom dia, Paulo César. Tudo bem com você? Tá tudo jóia. Produção. Quer dizer que terminar um relacionamento, seja um namoro ou casamento, nunca é um momento fácil para a maioria das pessoas. Seja qual for o motivo da separação, o fim do relacionamento pode deixar uma vida de pernas pro ar. É verdade. E ainda desencadear todos os tipos de sentimentos dolorosos. Por que isso acontece mesmo naquelas relações em que a situação já não está nem olhando para o outro, um já fica na sala, outro... até nessas situações dói? Até nessas situações dói, Paulo César. Por quê? Porque quando um relacionamento acaba, um casamento, né? Uma coisa, a gente tem que primeiro vamos separar. Uma coisa é namoro, outra coisa é um casamento. Normalmente são dois tipos de sensações diferentes, porque dentro de um casamento a gente tem uma relação mais intensa, mais frequente, você tem uma vida ali junto com a outra pessoa. Namoro não, o que não significa que quando um namoro termine, muitas pessoas também não sofram muito com esse término. Mas o problema é que quando um relacionamento acaba, não é só a perda do parceiro, é tudo que implica, é tudo que está junto e que implica esse término. Então, quando você começa um relacionamento, início de relacionamento, você faz planos, você planeja, vamos viajar, vamos comprar uma casa, vamos ter um cachorro, vamos. De repente, quando o relacionamento acaba, tudo isso se perde junto. Vira de ponta cabeça. Vira de ponta cabeça. Então, emocionalmente, psicologicamente, isso gera um desconforto emocional muito grande para a maioria das pessoas. Então, por isso, o sofrimento. Mas é por isso que algumas pessoas também demoram a tomar essa decisão? Muitas vezes elas demoram a tomar a decisão, exatamente, primeiro porque elas têm dúvida, né? Continua ou não, será que isso vai melhorar ou não, será que devo dar uma chance ou não? Muitas vezes tem filhos envolvidos, e aí normalmente quando tem filho no meio da história fica muito mais difícil, porque uma coisa eu ser sozinha, outra coisa eu com filhos, principalmente às vezes para a mulher, que normalmente é quem fica com a responsabilidade, né, da guarda das crianças, apesar que hoje em dia se usa muito, é comum a guarda compartilhada, mas na maioria das vezes esse peso maior ainda fica com as mulheres. Mas então, todas essas questões dificultam essa tomada de decisão, é você chegar e falar assim, realmente não tem jeito, a gente está junto, mas a gente está muito mais infeliz junto do que talvez a gente consiga ficar feliz longe um do outro. Mas parece que os filhos também são egoístas também. Eles querem que os pais fiquem juntos mesmo sabendo que a relação não está legal, né? Ah, depende. Já tive vários casos, Eu sou um caso. O filho falou, não, tá aqui, ó, cada um pro seu lado. Eu sou um caso. Eu sou um case desse, de chegar e falar assim, olha, vocês não acham que vocês deviam separar, não? Porque a relação era tão difícil, era uma relação tão complexa, que a gente achou, né? Eu tive isso na época, eu devia de ter o quê? 15 anos. 9 anos. Ah, 9 anos? E nessa idade você falou isso? Eu falei isso, quer dizer, lá atrás, eu cheguei a questionar isso com a minha mãe e com meu pai. Por que não, né? Se separar. E aí, você começa a vivenciar muita coisa, briga, desentendimento, né? E você fica ali. Então, na realidade, o que a gente quer é ficar longe desse estresse, dessa angústia. Então, muitas vezes, e eu não sou a única, eu já vi várias crianças, adolescentes, que eu atendo lá no consultório também, chegar e falar assim, olha, por que vocês não se separam? Né? Porque o clima deve ficar tão ruim dentro de casa. Sim, né? é muito desconfortável. E detalhe, para criança é complicado, porque você acaba tendo que tomar um partido, sem ter como tomar esse partido. Porque você vai ficar ao lado da sua mãe ou ao lado do seu pai, sendo que você ama os dois. É bem complicado. E assim, tem a questão, vou me intrometer rapidamente, tem a questão da zona de conforto, né? Que Sim. a gente fala muito. Então, às vezes a relação não tá legal, tá ruim, a convivência já tá difícil, mas a zona de conforto é algo tão normal para a vida deles, que ele pensa, até eu começar uma outra relação, conhecer uma outra pessoa, me apaixonar, começar tudo de novo, então eu vou ficar do jeito que tá. É o aceitar a zona de conforto. Exatamente, isso acontece muito. E tem também, Cris, o medo, né? Aí, como eu falei no início, a causa das dúvidas, aí sempre vem, porque a mente da gente ela é muito sabotadora. Então, assim, será que eu vou conhecer outra pessoa? Será que eu vou ficar sozinho pro resto da vida? Será, né? E aí vem um monte de será, que acaba te levando para aquela situação onde, tipo assim, tá ruim, mas tá bom.
Vamos deixar do jeito que tá. Mas, né? Elis, mas tem gente também que quando separa parece que está de luto, né? Morreu um parente ali. Mas na realidade é Não é um isso? luto, né, PC? É um luto. A gente fala que a separação, a dor da separação, ela pode ser comparada, inclusive, à perda de um ente querido, de um amigo, por exemplo. Por quê? Em função de todas essas perdas que você vai ter, além da perda do parceiro, você vai ter perda financeira, né? Você vai ter perda emocional. Muitas vezes você mora numa casa que você já está acostumado com aquela casa, você vai ter que vender a casa, trocar de casa. Então, é todo um movimento de reestruturação da sua vida. E isso é doloroso, porque você já está acostumado com tudo. E detalhe, o ser humano ele não quer perder nada, né? Falar que é para ganhar é com ele mesmo. Falar que é para perder, ele não quer perder nada. Agora, também tem casos em que a pessoa fala assim, se eu separar, minha vida vai melhorar, ai, que alívio. Mas isso aí é um pouco assim de começo. Quando o cara separa, aí vira aquele galinhão, né? Sai pegando todo mundo, a mulher também sai pegando todo mundo. Só que isso também tem um período também. Depois a vida começa a se assentar e aí que a ficha cai, né? Existe uma diferença que é interessante. Numa separação entre um homem e uma mulher, normalmente o quê? O homem, quando ele acaba de separar, normalmente a postura dele é exatamente essa. Ele sai, ele vai pra night, ele quer ficar com todo mundo, ele vai galinhar, isso aí. Enquanto isso, a mulher está em casa de luto, chorando, sofrendo, né? Se recuperando, se reestruturando. E aí depois, com o tempo, isso começa a mudar. Ela já se recuperou, então começa a ter vontade de sair, de voltar para a vida. E aí pode ser que ele caia essa ficha. Então é muito comum o homem, depois de 3 meses de separado, aí é que ele sente o baque. Aí nesses 3 meses a mulher já viveu o luto dela e aí ela está retornando à vida. Então é porque isso tem uma diferença pela questão do masculino e do feminino. Cada cérebro reage de uma forma. Mas como é que você prepara um casal para a separação? Então, eu penso que o mais interessante é a gente fazer uma avaliação. Como é que está essa relação? Né? Tá boa? Tá ruim? Tá média? Dá para melhorar? Então, eu penso que se os dois tiverem o desejo e o interesse de fazer com que essa relação melhore, é possível. Só que é aquela história. Eu trabalho com terapia de casais. Tem que ser os dois. Não adianta. Já tem de casais que chegam lá no consultório assim. Eu só vim, onde um dos parceiros, não importa se o homem ou a mulher, fala assim, eu só vim porque ela quis. Ninguém quer assumir, né? Entende? Não. Às vezes um tá muito empenhado na melhora da relação e o outro não. Entendeu? Ele não quer fazer, ou ele ou ela não quer fazer esforço nenhum. Então, assim, eu só vim porque ela quis, você não tá demonstrando nenhuma vontade, desejo de fazer com que essa relação seja mais saudável. Então, ou os dois se empenham para que esse relacionamento cresça, para que se identifique realmente o que está abalando, quais são as dificuldades que normalmente tem a ver com falta de comunicação, principalmente falta de comunicação, que é uma coisa relativamente simples de se fazer, mas que os casais fazem pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, na terapia a gente pode tentar resgatar essa questão da comunicação e no final da história eu sempre falo que terapia de casal não é para juntar ninguém nem para separar ninguém. Ela é para fazer com que o casal tenha autoconhecimento. Mas E como é se que na você pior coloca das... essa questão? Chega o casal lá e que dicas que você dá para eles? Ou para a separação ou para continuar? Não, eu não dou dicas nem para separação, Nada, nem nada. para... Não, a gente vai fazer uma avaliação do momento que esse casal está, fazer uma avaliação da história desse relacionamento, para que eu consiga identificar onde estão os pontos falhos. E aí esse casal vai se predispor ou não a tentar modificar esses pontos falhos. A partir daí, depois que essas mudanças já acontecerem, então eles vão ter normalmente um relacionamento mais saudável. E por si só, muitas vezes, eles decidem que não querem se separar. Pois é, eu queria Ou- que você tenha algum dado estatístico assim, quando chega uma terapia de casal, a proporção do que toca um projeto para frente ou daqueles que se reconciliam, há um equilíbrio? Eu posso te dizer, não estatisticamente, com uma base de uma pesquisa sólida. Eu posso te falar baseado no que eu tenho no meu consultório. Tá? A maioria dos casais que eu atendo não se separam. A maioria. Porque eles conseguem identificar que o que estava atrapalhando esse relacionamento eram detalhes Ruídos. muito pequenos que tinham como ser contornados. Eles só não sabiam como fazer isso. Claro que alguns se separam, mas não é a maioria. E eu penso que, como eu te falei, a terapia de casal ela não é para juntar ninguém nem para separar ninguém, mas é para ela conduzir o processo de uma forma saudável, com elegância. Então, se chegar a terminar, a se separar, que isso seja feito de uma forma civilizada. Né? A partir do momento que não teve, eu não preciso me separar e ficar com raiva do meu parceiro, ou o meu parceiro ter raiva de mim.
Nós podemos ser amigos, né? Não é amiguinho, coleguinha. Mas a gente não precisa ter raiva um do outro, não precisa ver o sujeito passando na calçada e ter vontade de atravessar a calçada. Entende? É conduzir a situação de maneira elegante, vamos dizer assim. Agora, Elisângela, o casal se separou, muitos ficam assim 1 ano, 2 anos, até 3 anos separados, e de repente vai aquela vontade, um revival, se encontram, dá um déjà vu ali, e muitos deles voltam à relação. É comum também. Muito comum. Muito comum. A relação é a mesma? Ela costuma voltar melhor. Porque esse tempo de amadurecimento, esse tempo que eles ficaram vivendo outras relações, outras experiências, acabou mostrando para eles aonde é que eles estavam errados e o que eles poderiam ter feito diferente. Então, normalmente, eles voltam para tentar resgatar essa relação e meio que vou tentar fazer certo agora. Então, muitas vezes acontece. Inclusive, eu tenho um casal, que é uma história interessante que vale a pena contar. Eles se casaram, ficaram 1 ano e meio casados, eles se separaram, ficaram 1 ano separados e eles se casaram de novo. E como já eram casados, né, eles foram casados, eles puderam se casar novamente na igreja. Então casaram novamente na igreja com direito à festa, uma festa muito maior do que a primeira. E hoje ele ainda fala, Elisângela, eu sou o homem mais burro do mundo. Eu falo, por quê? Ele fala, porque eu casei 2 vezes com a mesma mulher, mas eu faria tudo de novo. Se precisar, eu faço a terceira. Porque ela é a mulher da minha vida. Apesar de todos os defeitos, de todas as dificuldades que a gente enfrenta, é com ela que eu me casaria quantas vezes fosse necessário. Então, eu acho que é isso. Como eu tenho pelo menos 1 minuto e meio ainda com você, qual que é a grande causa de separação, Elisângela? Tem uma Não grande tem uma grande causa. Qual que é a mais frequente? Traição. 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 Normalmente é traição. Mas aí a gente tem que pensar, PC, a traição, os porquês da traição. Não estou fazendo apologia à traição. Mas o que eu penso é o seguinte, uma traição, quando ela acontece, ela nunca acontece por acaso. A questão é, esses casais, né, esse casal, os parceiros estão desatentos a essa relação. Muitas vezes um tá pedindo, clamando, às vezes ele faz isso de forma explícita, fala, olha, eu preciso que você me dê mais atenção, eu preciso que você saia mais comigo, converse mais comigo, abandone esse celular, e o outro não tá nem aí. Entende? Então a pessoa vai ficando vulnerável. Muitas vezes, por mais que ela tente, né, se esquivar, a gente sabe que a gente está incluído aí no mundo que está cheio de estímulo o tempo todo. Então, às vezes, por uma questão de carência, a pessoa acaba traindo. Não porque ela saia de manhã, eu falo que ninguém acorda de manhã e fala, não tem nada para fazer hoje, vou dar uma traidinha, né? Não tem nada para fazer hoje, estou com a agenda livre. Não, a questão é, a pessoa já está carente, tem todo um meio para que aquilo ali aconteça, tem toda uma situação propiciando. Então, a melhor coisa para evitar a traição, preste atenção no seu parceiro, preste atenção nas carências do seu parceiro, né? Aprenda a estar mais perto, estar mais próximo, dedique tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, né? Em tempos de internet, as pessoas estão cada vez dedicando menos tempo aos parceiros, e isso está deixando as relações cada vez mais fluídas, cada vez mais distantes, né? E cada vez mais propensa para entrada de um terceiro. Perfeito. Ok? Elisângela Pereira, obrigado aí mais uma vez. PC, eu que te agradeço, galerinha, ó, um beijo pra vocês estão super participativos no Instagram, tá show de bola, obrigada, até semana que vem, tchau, tchau.